Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre depressão. Os integrantes do grupo é a Letícia Barros e eu, Cíntia. Então, a gente começa falando sobre as causas, os sinais e os sintomas da depressão. O Ministério da Saúde, ele vai dizer que os fatores para a causa da depressão é genético, que estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esses componentes representem 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. Primeiro, bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. São eles noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação de atividades motoras, do apetite, do sono e do humor. Segundo, eventos vitais. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Os fatores de risco podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Aí eles trazem o histórico familiar, transtorno psiquiátrico correlatos, estresses crônicas, ansiedade crônica, difusões hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias, entre outras. Conflitos conjugais e mudanças bruscas de condições financeiras e de desemprego. Com relação aos sintomas de depressão, o Ministério da Saúde vai falar do humor depressivo, que é a sensação de tristeza, de autodesvalorização e sentimento de culpa. Acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo-se aos sentimentos de falta de sentimento. Julgam-se um peso para os familiares e amigos, invocam a morte como uma forma de alívio para si e familiares, fazem avaliações negativas acerca de si mesmo e do mundo e do futuro, percebem as dificuldades como intransponíveis, tendo o desejo de pôr fim a um estado penoso. Os pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto até planos detalhados de se matar, e esses pensamentos devem ser sistematicamente investigados. Retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação do pensamento, falta de concentração, queixa de falta de memória, de vontade e de iniciativa, insônia ou sonolência. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está mais associada para a depressão chamada atípica. O apetite, geralmente diminuído, podendo ocorrer em algumas formas de depressão. O aumento do apetite com maior interesse por carboidratos e doces. Redução do interesse sexual. Dores e sintomas físicos difusos como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia e sudorese. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico da depressão ela é clínica, é feito pelo médico após uma coleta completa do histórico do paciente e a realização de exames do estado mental. Não existem exames laboratoriais específicos para diagnosticar a depressão. O Ministério da Saúde ele vai trazer ainda subtipos de depressão, que são elas: a distima, que é um quadro mais leve e crônico. As alterações estão presentes
na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo 2 anos. Podem ocorrer oscilações, mas prevalecem as queixas de cansaço e desânimo durante a maior parte do tempo. Geralmente se mostram como pessoas excessivamente preocupadas que apresentam um sentimento persistente de preocupação. As alterações de apetite, libido e psicomotoras não são frequentes. É mais comum sintomas de letargia e falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Na maioria dos casos, se inicia na adolescência ou no princípio da idade adulta. A depressão endógena caracteriza-se pela predominância de sintomas como a perda de interesse ou prazer em atividades normais agradáveis, piora pela manhã, falta de reatividade do humor, lentidão psicomotora, queixas de esquecimento, perda de apetite importante e perda de peso, muito desânimo e tristeza. Depressão atípica apresenta uma inversão dos sintomas, aumenta o apetite e o ganho de peso, né? Dificuldade para conciliar o sono ou sonolência, sensação de corpo pesado, sensibilidade exagerada à rejeição e responde de forma negativa aos estímulos do ambiente. Depressão sazonal caracteriza-se pelo início no outono/inverno, né? E pela remissão na primavera, sendo incomum no verão. A prevalência é maior entre jovens que vivem em maiores latitudes. Os sintomas mais comuns são apatia, diminuição da atividade, isolamento social, diminuição do libido, sonolência, aumento do apetite, fissura por carboidratos e ganho de peso. Para diagnósticos, esse episódio deve ser repetido por 2 anos consecutivos, sem quaisquer episódios não sazonais durante esse período. Depressão psicótica é um quadro grave, caracterizado pela presença de delírios e alucinações. Os delírios são representados por ideias de pecado, doença incurável, pobreza e de desastres iminentes e podem apresentar alucinações auditivas. Depressão secundária, que é caracterizada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médicos sistêmicos e ou por outros medicamentos. Depressão bipolar, que a maioria dos pacientes bipolar inicia a doença com um episódio depressivo, enquanto mais precoce o início, maior a chance de que o indivíduo seja bipolar. História familiar de bipolaridade, de depressão maior, de abuso de substâncias, transtornos de ansiedade, são indícios da evolução bipolar. Dos tratamentos, o Ministério da Saúde vai falar que o medicamento e psicoterápico, que na verdade o tratamento é medicamentoso e psicoterápico. A escolha do antidepressivo ela é feita com base no subtipo de depressão, nos antecedentes pessoais e familiares. Na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivos já utilizado, na presença de doenças clínicas e nas características de antidepressivos. Bom, no mais, é isso. Agora a Letícia vai dar continuidade.